seguida a provisão chegou, de todos os livramentos e milagres que você viveu. Diz que está sozinho, mas Deus diz: estou contigo. Você diz que não tem jeito, não, mas Deus te diz que tudo é possível. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Você diz: eu não posso. Você diz: eu não aguento. Diz: meus sonhos estão perdidos. O que passou não volta mais. Mas Deus está dizendo: eu ainda realizo os sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Se por um tempo a dor te fez parar, volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Se deu tudo errado pra você, se está no leito do hospital ou no chão de uma prisão, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus é o Senhor do tempo e Ele ainda realiza sonhos. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. O som do céu toca aqui. Rádio Web. Diga assim comigo: agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Aleluia. Eu não fui resgatado pra ficar parado aqui, vivendo esse egoísmo, pensando só em mim. Pra servir é que fui chamado.
criação se perde em sua vaidade, sujeitam-se à cobiça e não conhecem seu amor. Muda essa história através de mim. Traz um novo tempo, Senhor, através de mim, através de mim. Eu sou o instrumento, opera, Senhor, através de mim, através de mim. Não pra correr atrás de bênçãos, pois elas vão me alcançar. Basta somente obedecer seus mandamentos, Senhor. Pra servir é que fui chamado. A criação se perde em sua vaidade, sujeitam-se à cobiça e não conhecem seu amor. Muda essa história através de mim. Traz um novo tempo, Senhor, através de mim, através de mim. Eu sou o Você está sintonizado na Rádio Web Esperança, sob a direção do pastor Claudionor Matos, transmitindo fé, vida e adoração 24 horas por dia, onde a palavra de Deus tem vez e a esperança nunca sai do ar. Direto de Ananindeua, Pará, Brasil. Participe do programa Missão em Foco com o pastor Wilson Santos, toda terça-feira a partir das 14h, aqui na Rádio Web Esperança. Está no ar Missão em Foco, um programa que traz ao seu coração o clamor das nações, o mover do campo missionário e a chama que não pode se apagar. Com a apresentação do pastor Wilson Santos. Missão em Foco, porque a missão não pode parar. Apresentação, pastor Wilson Santos. Já estão ligadinhos na Rádio Web Esperança. Programa Missão em Foco. É o nosso 4º programa nesta abençoada rádio. Aqui quem fala é o pastor Wilson Santos, esposo da irmã Selma, pai do Wilson Júnior e pai do Gabriel. Família missionária abençoada que Deus nos deu. Eu quero agradecer a cada ouvinte que já está conosco nesta rádio. Mandar um abraço já para todos. E neste programa vai ser um programa muito especial. Teremos vários louvores, um louvor croata logo mais, na língua croata. Um versículo bíblico, o versículo missionário do dia. Teremos também notícia missionária, com um missionário que está na Bósnia, na antiga Iugoslávia, nos Balcãs. Ele vai estar relatando, através de um áudio abençoado que ele mandou para nós hoje, para estar anunciando a todos os ouvintes um pouco do que tem acontecido, como é o trabalho missionário na Bósnia. Fique ligadinho que você vai ouvir um testemunho maravilhoso, edificante. Esse programa também é voltado para isso, Missão em Foco. Eu quero desejar a cada missionário que já está nos ouvindo um grande abraço. E também teremos a participação do pastor Fagner Guiar. Ele é paraense, mora já em Curitiba há muitos anos, está conosco aqui na rádio. Boa tarde, pastor Fagner. Boa tarde. Paz do Senhor a todos os ouvintes. Também está conosco o nosso diácono Inel Gomes. Ele vai estar nos auxiliando aqui. Hoje é o primeiro dia de trabalho dele aqui comigo. E eu creio que daqui para frente vai estar nos auxiliando nos próximos programas. Diácono Inel Gomes, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, nossos irmãos, nosso pastor missionário conosco.
nosso também diretor, pastor Claudio Matos, nosso amigo Tiago, mais conhecido como Tiago Branquini. Que Deus continue nos abençoando. Estamos por aqui, eu creio que vai ser uma bênção esse programa. Também vamos ter a nossa agenda missionária. Nossa agenda missionária vai estar relatando o que está acontecendo nesse período do mês de setembro. Também teremos a oração especial por cada missionário, cada ouvinte, uma oração hoje, um clamor pelos missionários. Também está conosco o Tiago Branquinho no comando da técnica e o nosso pastor, que é o proprietário desta rádio maravilhosa, o pastor Claudio Matos, que abriu esse espaço nesse programa, nesta tarde, nessas terça-feira que Deus tem abençoado. A paz do Senhor, pastor Claudio Matos, um grande abraço. Meus amados, nós vamos já ouvir um louvor croata. Mas antes desse louvor, eu só quero já estar vendo quem está ligadinho conosco em alguns países, alguns estados, na cidade aqui que nós moramos, Ananindeua, Belém. Em São Paulo já tem gente conectado conosco. Em Zagreb tem um croata chamado Oliver, já mandou uma mensagem, já está ligadinho na rádio. Em Zagreb, Belém, Ananindeua, São Paulo, logo mais estarei relatando alguns nomes. Em Guiné-Bissau, missionário Giovano, logo mais estarei mandando um abraço específico para ele. Em Orlando, meu irmão Beto, meu amigão, está lá. Em Orlando, na Flórida, a cidade é Orlando e o estado é Flórida, Estados Unidos. Em São Paulo também. Daqui a pouco vou estar mostrando para você através desses áudios. Vários nomes, vários amigos. Mas nesse momento vamos de louvor. Louvor na língua croata. A banda Božja Pobjeda tem um louvor abençoado chamado Krovovi. Vamos ouvir. Slavu tvog imena vikat ću sa krovova, jer ja sam tvoj, ja sam tvoj. Sve što je u meni dajem tvojoj ljubavi, jer ja sam tvoj, ja sam tvoj. Slavu tvog imena vikat ću sa krovova, jer ja sam tvoj, ja sam tvoj. Sve što je u meni dajem tvojoj ljubavi, jer ja sam tvoj, ja sam tvoj. Evo me, ja tebi pružam ruke, ti si Bog i Sin i Vladar vjekova, Vladar vjekova. Evo me, ja tebi pružam ruke, ti si Bog i Sin i Vladar vjekova, Vladar vjekova. Slavu tvog imena vikat ću sa krovova, jer ja sam tvoj, ja sam tvoj. Sve što je u meni dajem tvojoj ljubavi, jer ja sam tvoj, ja sam tvoj. Slavu tvog imena vikat ću sa krovova, jer ja sam tvoj, ja sam
sa krovova, jer ja sam tvoj, ja sam tvoj, sve što je u meni dajem tvojoj ljubavi, jer ja sam tvoj. Estamos apresentando Missão em Foco. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, está conosco ligadinho a nossa irmã Vanessa Aguiar. Mandou um abraço a todos os ouvintes. Diácono Ninel Gomes, quem é que está conosco no nosso chat? Só um momentinho, temos o chat da Rádio Web Esperança. Você entrou no aplicativo, o chat, você pega lá e digita a sua mensagem, a sua saudação. E também tem o WhatsApp da rádio, Rádio Web Esperança. É 91 98627 7525. 91, que é o nosso DDD, 98627 7525. Esse é o WhatsApp da Rádio Web Esperança. E você que tem o aplicativo já baixado, você entra no chat e manda sua mensagem. Diácono Ninel, quem está conosco? Glória a Deus. Meu pastor já está conosco aqui, nosso irmão Tiago Macena Freire, aqui no chat da rádio. E ele nos manda a paz do Senhor, pastor. Glória a Deus. Também está conosco Rodinelli. Boa tarde, meu amigo Wilson. Bom? E também o Tiago Macena, de Manaus. Bom? Rodinelli também diz: saudades do meu amigo, esse programa é top, só bênção. Glória a Deus, Deus abençoe. Aleluia. Rondinelli, um grande abraço, Rondinelli. Também está comigo, nesse momento, ligadinho, o nosso irmão Beto, lá dos Estados Unidos, como eu falei ainda agora, junto com ele, na cidade de Boca Raton, na Flórida, está o nosso irmão Luciano. Em Castanhal está o nosso irmão Kel. E também na Flórida, mais preciso em Texas, o Rômulo está ligadinho conosco. Um amigo do pastor do Beto, meu amigo, o pastor André Bellarmino, está em Brasília, ligadinho na rádio. Pastor André Bellarmino, um grande abraço, meu irmão, um grande abraço. Também acabou de chegar uma mensagem do pastor Daniel Wagner, de São Paulo, está ligadinho na rádio. E o pastor Luciano, também de São Paulo. Meus amigos, a felicidade é imensa estar recebendo esses abraços. Também está conosco em São Paulo um amigo de infância, o irmão Marcelo. O Marcelo, ele trabalha no açougue do tio Freitas, lá em Grajaú. E os funcionários mandaram um abraço para os ouvintes da rádio. O Petrônio, a Giovana, a Maria, o Iago, o Vinícius, a Raíssa, o Cael. E também a esposa do irmão Marcelo, a Érica. Também um grande abraço para ela em Aparecida, o seu filho Cauã Duarte, o seu pai Gilberto de Castro, seu tio José Alberto Rodolfo de Castro, na ilha de Bororé, São Paulo. Eu queria também mandar um abraço, assim, como um abraço do Espírito Santo, um abraço de consolo para Ellen. Perdeu a sua avó, Eliene Mendes, nesse dia. Ela pediu um abraço. Minha irmã, que Deus venha confortar o coração de toda a família, da Érica, que é a esposa do Marcelo, de todos aí em São Paulo, na ilha do Bororé. Um grande abraço do pastor Wilson. Nós estamos orando. Na hora que o Marcelo mandou a mensagem, eu apresentei a oração à sua família. Um grande abraço. Que Deus conforte o coração. O Espírito Santo de Deus conforte seu coração, Ellen. Que Deus venha trazer paz. Saber que Ele está no controle e a escolha dele sempre é melhor. Tá, meus amados? Meus amigos aí de São Paulo. Obrigado, Marcelão. Um grande abraço. Continuamos com ouvinte lá, mais um em Zagreb. Temos 4 ouvintes nos Estados Unidos. Curitiba. Tem a família do pastor Fagner, está ligadinha lá em Curitiba conosco. Aqui na Ananindeua temos alguns ouvintes muito especiais, que são onde eu trabalho. Na distribuidora portuguesa, tem uma equipe ouvindo agora lá. Eu quero destacar alguns lá do escritório. A irmã Andresa, a irmã Carla, nosso irmão Gerson, a irmã Ania, a irmã Naime e a Lidiane. Lá no depósito,
povo que está mais próximo lá do celular. Temos Cleito, José, Vinícius, André, Diácono Rui. Todos esses estão ligadinhos na rádio. Tem mais gente lá, eu sei que tem mais gente. Tem o Anderson. E aí nós vamos estar mandando um abraço para todos, logo mais que eles mandaram os nomes deles. Em Manaus tem minha irmã de sangue, irmã Sandra, com a sua filha Ana Carla, Ana Cláudia, Ana Cecília e Moisés. Estão ligadinhos na rádio. Em Blumenau também temos amigos que estão nos ouvindo. São Paulo, tem várias pessoas de São Paulo. Agora entrou Miami, Flórida, mais um amigo do Beto mandou uma mensagem também, para mandar um abraço. Em Zagreb, também quero mandar um abraço em Zagreb para uma irmã chamada Vesna, e o Oliver e o Marco, todos eles estão ligadinhos na rádio Web Esperança. Agora eu vou falar um pouco croata para eles me entenderem. Pozdrav, sestra moja Vesna, buras moj Oliver, brate Marco, pozdrav svima, bože blagoslov. Meus amados, que Deus abençoe os croatas. E ali estivemos 2 anos e 2 meses na Croácia com a minha família. E ali foi algo especial. Mas vamos agora de um versículo missionário do dia. Mateus capítulo 11, o versículo de 3 a 5 diz assim, olha, você ouvinte, tiver uma Bíblia na sua casa, aí no seu trabalho. Mateus 11, o versículo 3 ao 5 diz assim, olha, esses versículos missionários. E diz-lhe, eis tu aquele que há de vir, ou esperaremos outros? O 4 diz assim, Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciar a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Meus amados, essa palavra, ela nos traz um conforto. João Batista perguntando, será que é esse que é o Mestre? Será que é esse que é o Messias? Será que é esse aquele que há de vir? E Jesus respondeu com essas palavras. Olha, diz para ele que os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Meus amados ouvintes, que palavras Jesus mostrou na ação. Nós estamos aqui nesse tempo presente. Jesus ama nossas ações, porque as nossas ações representam verdadeiramente quem somos. Então quero dizer nessa tarde ensolarada, às 2h17, para todos os ouvintes que estão no Brasil, nos Estados Unidos, na Croácia, na Macedônia, acabou de entrar, o nome dele é Stoj. Você que é brasileiro, vou ter que falar croata mais uma vez para ele saber que eu estou sabendo que ele está online. Pozdrav, Stoj, bože blagoslov svima, bože blagoslov tvoje obitelji, Brasil, svima pozdravis Makedônia. Puno pozdrav, brate moj. Esse é o Stoj. Conheci ele em 2017. Visitei a Macedônia. Ele é um dirigente de uma congregação. Congregação essa que tem aproximadamente 18 a 20 pessoas. No interior da Macedônia, que é Macedônia lá. Então todos os ouvintes, agora acabou de entrar, isso alegra o nosso coração. Temos, olha, do Brasil, dos Estados Unidos, da Croácia e da Macedônia. E ainda agora tarde de Guiné-Bissau, nosso amado Jovandro, missionário que está lá. Então esse programa é para isso, é para anunciar a todos, para falar que Jesus veio há 2000 anos atrás, trouxe para nós o conhecimento da palavra dele. Quem é a palavra? Ele próprio, ele mesmo se fez conhecido. E através desse conhecimento chegou até nós, e hoje está chegando a você. Jesus lhe ama. Você que está com um problema sentimental, um problema de perda, Deus está no controle. E eu só queria ler um trecho, eu não vou cantar, mas eu queria ler um trecho do hino, que na nossa harpa cristã é o 58. E esse hino é para você que está aí nos Estados Unidos, em Guiné-Bissau, na Macedônia. Não temas, é a primeira estrofe do hino, não temas, contigo eu sempre estarei.
ó ricas promessas do bondoso Rei. Qual estrela que brilha lá na escuridão? Esta linda promessa brilha no seu coração. Temos agora esse versículo aí para você meditar. É um trecho do hino número 58 da harpa cristã. Louve através da leitura desse hino. Meus ouvintes, acabou de entrar também online o meu amigo Emanuel Siqueira, esposo da irmã Francine. Tem 3 filhos abençoados, que é o Felipe, a Ana Júlia e o mais velho, que agora eu esqueci o nome. Mas ele sabe que eu sei o nome, só deu um branco agora. Emanuel, você está na Inglaterra. O Emanuel, morei 1 ano com ele na mesma casa, no andar de cima, lá na Croácia. Missionário que passou 7 anos na Croácia e agora já está aproximadamente 2025 anos praticamente em Portugal. Ele é uma benção. Agora está na Inglaterra, aprendendo melhor inglês para receber missionário em Portugal. Hoje ele está em Portugal, quase 5 anos. Meu amado, ele é uma benção. Manuel, que Deus te abençoe. Você e a Francine aí na Inglaterra, que entraram agora ao vivo conosco aqui na rádio. Jesus é maravilhoso. Ele tem feito algo abençoado. Manuel, um grande abraço da equipe da nossa rádio web Missão em Foco. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja aí na Inglaterra com essa visão. Aprender o inglês melhor para servir o reino. Que Deus te guarde. Um grande abraço, Manuel. Meus amados, vamos agora de mais um louvor. Louvor este, profetizando as nações. Que Deus abençoe. É o Senhor. O dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho do arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. O dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério, nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho do arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece a terra, ressuscita os mortos, profetizando vidas nações, profetizando vidas nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de
Aleluia. Ô glória. Estamos apresentando Missão Amados, em Foco. estou aqui com uma mensagem croata da irmã Zvezdana. Ela está mandando um abraço a todos do Brasil. Eu vou falar em croata aqui com ela para ela me ouvir. Sestra moja Zvezdana. Puno pozdravi, fala puno tvoj poruka za mene, za iz Brazila. I pozdravi svima ljudi iz Brazila, pozdravi za tebe. Bože blagoslovi. Zvezdana, Bože blagoslovi. Também tem outra irmã croata que eu vou mandar um abraço já para ela, que é a Vesna. Vou falar em croata com ela aqui. Ela mandou aqui muitas saudações para nós. Dragi sestra moja, fala puno, pozdravis, Bože blagoslovi, sestra moja, Vesna e nada, pozdravi. Também tem o meu amigão Marcos Bezerra, a paz do Senhor, titio Wilson, a Gabriela Garcia, a paz do Senhor, meus irmãos. A Gabriela mandou outra mensagem, programa maravilhoso, Gabriela Garcia Nanideu. Fernanda Aguiar, a paz do Senhor a todos os irmãos, sou de Marituba, está ligadinha, Fernanda, um abraço. O Emerson Aleixo do Rosário está lá no banco, lá em Garapé Miri. Paz do Senhor Jesus Cristo, Emerson Aleixo, um grande abraço. Casey de Alencar, a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, sou de Curitiba, um grande abraço. Curitiba, um grande abraço, meus irmãos. Aos que estão no Facebook, no Instagram, no YouTube, um grande abraço. A todos, não dá para responder a todos por nome no Instagram e no Facebook, mas depois eu vou responder com calma. Olha, vocês estão fazendo algo maravilhoso, contribuindo para o reino de Deus. A sua audiência está lhe trazendo para você algo que não tem outro pagamento senão gratidão. Eu sou grato e eu creio que esse programa Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui para anunciar Jesus. Jesus é maravilhoso. Então você que está no Instagram, no Facebook, no YouTube, um grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Toda terça, às 14h15, 1 hora, você escolheu ouvir coisa boa. O mundo é especialista de dar mal notícias. Os noticiários só coisa ruim. Mas esse programa só notícias boas. Notícias de que Jesus vai voltar. Jesus está chegando e nós temos que nos preparar. Um abraço a todos do Instagram, do Facebook e do YouTube. Meus amados, neste momento, nós vamos estar conversando um pouco com o pastor Fagner. E ele vai estar trazendo algumas informações de Curitiba. E após essa entrevista, nós vamos ouvir o áudio do brasileiro que está na Bósnia. Um áudio maravilhoso. Espere mais um pouquinho. Após essa entrevista, um louvor, você vai ouvir. Esse áudio vai lhe impactar para ver a diferença de como nós estamos no Brasil, a liberdade que temos para lá, que está ali na Europa. Boa tarde, a paz do Senhor, pastor Fagner. Boa tarde, a paz do Senhor. Pastor Fagner, nós vamos direto ao assunto, falar coisa boa. Na sua visão, o que significa missão dentro da tua perspectiva bíblica? É um mandamento, pastor, isso. Porque a própria Bíblia me dá respaldo quando ela fala em João, capítulo 20, versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos enviei a vós. Em Marcos 16, 15 e 16, diz, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E muitos acham que missão é coisa de Jesus para cá, né? Eu tenho um aqui do Velho Testamento, em Salmos 96, versículo 2 e 3, que diz assim, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Dia após dia, proclamai a sua salvação, anunciai sua glória entre as nações e suas maravilhas entre todos os povos. Então, eu creio que é um mandamento. Amém? Amém. Que visão abençoada. Como foi a sua preparação para a missão? O treinamento de Deus, ele muitas das vezes ele é árduo, mas eu digo que eu iniciei nas igrejas, né? Desde da escola bíblica dominical,
Aham. Quando eu achei até uma ofensa fazer aquela primeira lição que tem, que eu estou esquecido no momento, aquela lição para iniciante, mas foi algo que abriu a minha visão. E desde então eu fui ensinado por muitos pastores o que se deve e não deve fazer. E daí por diante Deus foi somente me treinando para algo que eu não sabia que ia acontecer. Eu me lembro de uma revelação do irmão dentro da igreja, quando ele me chamou, ele disse: jovem, eu vejo como um guardanapo dado um nó e duas mãos desatando, e de repente ele balançava como se fosse uma toalha, e caía várias letras de ouro. E Deus manda eu te dizer que Ele está te dando o dom da palavra. Os grandes vão ter que te ouvir. E daí então o Senhor foi somente me treinando. Só que o treinamento de Deus não é somente na palavra, o que se deve fazer, o que se não se deve fazer. Também Ele me deu uma profissão. Eu me lembro que com essa profissão eu estava fazendo um curso de eletricista. E eu me lembro quando eu cheguei numa igreja que não era do meu cotidiano, eu estava visitando a minha mãe. Quando eu cheguei na igreja, o pastor disse: jovem, vem aqui na frente. Eu falei: opa. Ele disse: Deus está me revelando aqui que está fazendo um curso, mas Ele manda eu te dizer que tu vai ser muito abençoado nesse curso. Porém, não vai ser aqui dentro do Pará, vai ser fora do estado. Eu disse: amém. E desde então, outro estado, em outra região, o qual eu não conhecia. Então assim foi que iniciou meu treinamento. O próprio Deus, Ele nos treina e nos capacita para as grandes missões. Que bênção, meu pastor, que bênção mesmo. Quando e como e onde você foi chamado para a missão? Eu fui chamado para a missão do modo até engraçado. Um irmão meu veio de Belém até Curitiba e ele ficou em casa, só que minha casa é muito pequena e a gente nós morando junto e sozinho é coisa totalmente diferente. E eu moro numa ocupação. E de repente surgiu uma outra ocupação. E eu vi ali uma esperança de ganhar algo para o meu irmão, né? E eu orei a Deus, eu disse: Senhor, eu vou até lá. Se for de ti, Deus, eu fico. Se não for, eu volto. E levei meu irmão, chegamos lá. Não ganhei só um terreno para ele, mas ganhei um também para minha filha e para mim. Então, as pessoas, quando souberam que eu era presbítero, começaram a pedir culto. E eu me lembro que foi na casa de um foragido. Hoje ele está tudo regulamentado, mas na época ele era foragido. Pediu um culto na casa dele. Eu disse: eita glória! O que é difícil é a gente cultuar, pedir uma casa para dar culto. Mas esse homem se ofereceu ao seu lugar. Eu me lembro que deu lotado nesse dia. Só que aí eu precisava dirigir o culto, eu precisava pregar e tudo mais. E eu convidei uma missionária. Eu convidei ela numa segunda. Quando foi na sexta-feira, eu fui confirmar com ela. Eu disse: tá tudo certo para sábado? E o culto ia ser sábado. Ela disse: não vou, meu filho. Eu falei: missionária, mas por que você não vai? Ela disse: meu filho, Deus não está lá. Eu disse: como assim, missionária? Deus me revelou que ia me chamar para um lugar eu não deveria ir, porque Deus não está nas coisas ilegais, meu filho. Lá é uma ocupação. E nessa hora eu não questionei a irmã. Meu carro estava na frente da casa dela. Eu entrei no meu carro e eu disse: Senhor, realmente essa irmã está certa. Tu é o dono do ouro e da prata. Tu pode me dar as coisas tudo legais. Não precisa estar em coisas ilegais, Senhor. E o Senhor falou bem forte no meu coração, do modo que eu não poderia duvidar. Ele disse: se eu te desse tudo, tu estaria aí nesse lugar fazendo a minha obra? Eu falei: certamente não estaria, Senhor. Mas eu faço um propósito contigo, Senhor, a partir de hoje. Mesmo que tu me dê de tudo, Senhor. Aleluia. Meus trabalhos serão nas ocupações, Pai. Onde houver uma ocupação e tu me der uma brecha, lá eu estarei. E ali nós começamos os cultos ali debaixo das árvores, confiando no agir do Senhor. E eu disse: Senhor, eu sou um covarde. Assim como Moisés foi um covarde e também pediu um Arão, Senhor, envia um Arão para mim. Eu me lembro que na época ele mandou uma pastora, nós fomos buscar ela na divisa de São Paulo. Chegamos com essa lona, saímos debaixo das árvores, fomos para as lonas. Quando nós estávamos nas lonas, um tempo já surgiu um rapaz, esse mesmo rapaz que foi o primeiro culto na casa dele, e disse: pastor, eu tenho um barracão, eu não vou vir para cá agora no momento, mas eu tenho um barracão, é meu e mais de outro rapaz. Mas o senhor pode ficar o tempo que o senhor quiser. Eu disse: glória a Deus. Saímos da lona, fomos para esse barracão. Escute que é interessante você ouvir isso, como Deus ele age. E nós fomos para esse barracão, mas passou um tempo, esse outro rapaz,
que era sócio dele no barracão, estava preso e ele saiu. E eles decidiram junto vender o lugar. E eu me lembro que o último culto, o último sábado, eu tinha chamado um pastor Hugo, e foi uma benção a pregação. E no término do culto, eu tinha distribuído uma comida típica do local, que era quirera com suã, e as irmãs já estavam lavando o prato, e de repente, na porta da igreja, se aproximou um homem muito alcoolizado. Ele chegou, ele entrou na igreja, ele pegou na minha mão, ele estava de cabeça baixa, olhou nos meus olhos e disse: pastor, eu não vou te abandonar. Quando ele falou isso, eu e o pastor combinamos, é a mula de Balaão falando contigo. E assim eu criei. No sábado mesmo tivemos que retirar as coisas, e eu já preocupado com o próximo sábado, e eu me ajoelhei e disse: Senhor, eu vou sair aqui dentro dessa ocupação. Nessa ocupação tem 1.200 casas. Eu vou sair dentro dessa ocupação, Senhor. Eu vou procurar um lugar para fazer uma igreja para Ti. Senhor, mas se eu não achar um lugar, eu vou entender que a minha obra e a minha missão nesse lugar já acabou, já passou. E eu me lembro que eu saí e eu disse: Senhor, eu não quero um lugar que seja um lugar, uma bimboca, uma alameda. Eu quero um lugar de avenida, porque o Teu nome, Senhor, não é para ser um nome escondido. Eu me lembro que eu saí e eu encontrei um lugar. O homem queria 80 mil, o homem queria 40 mil, um terreno que valia 80 mil na época. E eu, sem dinheiro ali, fiz a propaganda. Eu me lembro que nós fizemos uma campanha para conseguir os 15 mil de entrada que ele pediu, no mínimo isso. E não conseguimos. A única doação que nós conseguimos foi R$10. E eu não perdi minha fé, pedia para a igreja continuar orando. E ali nós conseguimos um acordo com ele de R$1.000 por mês, 40 parcelas de 1.000. Esse homem estava passando uma dificuldade tremenda. Ele estava com 3 carros com motor batido, coisa que eu nunca vi na minha vida, porque se bate o primeiro motor, o segundo eu já tomo cuidado. E ele estava parado, morando de aluguel. Ele estava com uma sociedade com Lava Jato, acho que o sogro dele. Eu fiquei com tanta pena desse homem que eu fui até ali ajudar ele. Eu levei meu carro ali, eu falei para ele que eu ia começar a levar meu carro para lavar, e eu levei, eu pude conhecer a situação dele. Eu olhei para ele, eu disse: eu posso orar por você? Ele disse: pode, pastor. E eu me lembro das minhas orações, eu disse: Senhor, coisa difícil o homem fez, Senhor. Ele fez para glorificar o Teu nome, em momento nenhum eu usei meu título, Senhor. E ele sabia que era para uma igreja, e você deu, Senhor, nas melhores condições. Senhor, abençoa este homem. Então eu saí dali, eu me lembro que esse homem começou a me ligar e disse: pastor, está aparecendo muitas obras para me fazer. Esse homem era construtor, mas estava um tempo parado, não tinha obra para ele. E começou a aparecer muitas obras para ele. E esse homem disse: pastor, eu vou fazer o seguinte com o senhor, eu vou baixar de 40 mil para 20 mil. Eu disse: eita Jesus, eu creio. E esse homem começou a ser abençoado, começou a comprar terreno legalizado, não mais em ocupação. E ele disse: pastor, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou dizimar. O senhor, antes de mandar para mim o dinheiro da parcela, já tira o dízimo. E nós acabamos de pagar o terreno, e esse homem até hoje ele dá uma oferta para a igreja, mesmo não sendo da nossa igreja, mesmo não compartilhando a nossa mesma fé. Só que eu falei: e agora para construir? Nós com terreno, mas sem dinheiro nenhum para construir, somente a fé é o que nos basta, né, irmão? Somente a fé. Aleluia. Então apareceu uma irmã na frente da casa e disse que teve 2 sonhos com aquela igreja. Era uma casinha, era um compartimento, creio que 4x3. Disse: eu tive sonho com essa igreja. Eu dizia: Senhor, Senhor, onde é essa igreja? E quando ela viu, ela chorou, se emocionou e disse: Deus tem algo comigo nessa igreja. Quando eu escuto, eu falei, o servo que estava lá falou: somente nos sábados eu venho aqui. Ela testemunhou e ela foi grande parceira nessa obra. O marido dela construiu a maior parte da igreja. Ela contribuiu bastante. Um genro dela deu os primeiros R$1.000 para a gente fazer o alicerce, e nós estamos hoje com a igreja pronta para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Pastor Fagner, na sua visão, qual é a maior necessidade missionária do nosso tempo? A maior necessidade missionária do nosso tempo é os missionários. Em Marcos 8:34, e chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Muitos não entendem esse versículo na íntegra, o que ele quer dizer, mas eu entendi de um modo impactante. Eu quero compartilhar com vocês. Quando Jesus disse negue-se a si mesmo, Jesus, quando ele falou isso, ele não estava
simplesmente falando algo simples. Ele tinha negado a sua glória, a sua majestade, a adoração dos anjos, e passou por 9 meses na barriga de uma mulher, e para poder nascer ele teve as humilhações, nasceu numa manjedoura. Quando ele disse negue-se a si mesmo, ele estava dizendo negue-se a si mesmo, tu que acha que tu é um advogado, tu acha que tu é um juiz, tu acha que vai saber qual vai ser o segundo passo. Eu posso falar de Abraão, quando Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mensagem nenhuma mais surgiu para Abraão até que ele saísse. Em Mateus 10, 29 e 31, Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos por causa de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes mais agora no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Esse versículo diz assim, te apressa, né? Você está pensando, sonhando ir, não foi? Tem gente que nem foi escolhido, mas vai ser no teu lugar. Amém? Amém. Agora, fique à vontade para falar que Deus colocou no seu coração, agradecer por esse dia, por essa entrevista. Fique à vontade agora, pastor Fagner. Eu quero agradecer a todos os ouvintes dessa rádio, tanto os brasileiros como os que estão de fora. Talvez não saibam o que eu estou falando, mas o Espírito Santo é o que testifica todas as coisas. Eu quero agradecer também as pessoas de Curitiba que participaram, continuem participando, porque essa rádio é para levar mensagem ao longe, e a tua vida vai ser edificada por conta disso. Eu quero falar também agradecer o pastor Wilson. Eu me lembro, eu não falei do telhado, mas nós estávamos precisando de R$400 para completar o dinheiro do telhado, e o Wilson, numa mensagem misteriosa, disse: manda teu Pix. E quando eu mandei, ele mandou R$500, sobrando 100, porque nosso Deus é o Deus que dá, né? E quem dá sobra para outro dia. E eu quero pedir a todos os ouvintes dessa rádio, o pastor Wilson, ele já é missionário, ele já coopera antes de entrar qualquer valor. Além desse valor, o pastor Wilson, eu tive um sonho em agosto que o pastor Wilson, ele bancava a minha viagem para cá. Não falei nada para ele, porque eu não gosto que as coisas se realizem por eu falar, por pressão. E quando foi em setembro, ele me convidou e disse que ia pagar minha passagem da minha esposa, e pagou. Foi R$3.500, irmão. Não é fácil conquistar esse valor. E eu quero dizer que a obra, ela precisa. Eu me lembro um dia eu dizendo para Deus, eu disse: Senhor, tu poderia construir uma igreja aí para nós, Senhor, teu dono do ouro e da prata, Pai, por que tu não faz? E o Senhor automaticamente, Senhor, é mestre em responder. Ainda quando a gente está falando, o Senhor falou assim mesmo: eu posso, eu consigo, mas eu quero que vocês construam para mim. Eu quero que vocês mostrem o amor de vocês por mim, construindo essa igreja para mim. Porque é muito fácil, irmão, a gente falar que ama. É muito fácil a gente dizer que conhece Jesus. Se eu perguntar: você conhece aqui o Neymar? Você vai dizer: eu conheço o Neymar. Quantas vezes ele já foi na tua casa? Conhecer o Neymar é uma coisa, mas o Neymar te conhecer é outra coisa totalmente diferente. Permita que o Senhor vá na tua casa também. Não diga somente: eu conheço Jesus. Então, quando o assunto for dinheiro, ajude. Lembrando sempre que é aquilo que tu planta que tu vai colher. E eu quero deixar também... Então ajude essa rádio, ajude o pastor Wilson, ajude essa missão, que você vai colher muito, porque é a única semente que pode ser lançada de costa e pode ser lançada de olhos fechados, e a boa terra, aonde sempre vai brotar, é o reino de Deus. E eu quero encerrar deixando esse versículo da parte de Deus, em Mateus 10, 37 e 40. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, achará. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Eu quero te dizer, meu irmão, nesta tarde,
que Deus que envia, Ele capacita e sustenta. Eu me lembro que as maiores dificuldades numa missão é a financeira, é a oração da igreja e também a cultura. Cada lugar tem a cultura, mas Deus vai te preparar para essa cultura. Eu quero te dizer que Deus, Ele pode criar algo, como eu vou falar dos corvos, dali de Elias, que sustentaram Elias. A palavra de Deus diz que Elias, vai para a cidade ali que eu ordenei os corvos que te alimente. Ele diz vai, mas o ordenei está no passado, ou seja, Deus já tinha preparado os corvos antes de mandar Elias. Eu quero te dizer que antes que o Senhor te mande, Ele já preparou a providência, meu irmão. Claro, receba essa mensagem nessa tarde, em nome de Jesus. Aleluia, esse é o pastor Fagner. Pastor Fagner, Deus te abençoe, obrigado pela estadia. Olha, tem alguém mandando um abraço pro senhor aí, ó. A irmã Marlene Castro, um abraço para a irmã Vanessa e o pastor Fagner. Meus amados, missionário Jovandro, parabéns pela iniciativa do programa sobre missões, Deus abençoe. Pastor Jovandro, missionário, ele está em Guiné-Bissau, fazendo um ótimo trabalho com a irmã Nete, o filho dele Daniel e o Atos, estão lá na África. Ele está chegando em novembro agora, na segunda semana de novembro, se não me falha a memória, ele vai estar ao vivo aqui conosco, sendo entrevistado aqui conosco. O Emanuel está lá na Inglaterra. Você é uma bênção, Wilson, família. Emanuel Siqueira, um grande abraço. Agora eu vou ler em croata. Vou ter que ler porque tem croata nos ouvindo. O Oliver Buras Moj. Fala vam što si moliti za naš Uravaškoj. Neka vas obilno gospodinu blagoslovi I upotrijebi za njegovo kraljevstvo. Molitvu I mi za vas u Brazilu. Predivno je imati braću e sestre por cieno civeto. Ele mandou outra mensagem muito grande. Eu vou só ler uma parte. Predivno je čuti glas moj drago Buras Wilson Santos. Predivno si brati I fala gospodin za sam ti moga upoznati Uravaško. Blagoslovli sam kroz vešto smo zajedno prošli od molitvu sredskivi. Druženjima E upoznavanja Selmi, minha esposa está mandando também a saudação, Selmi, Mogo, professora guitarra e Júnior, Gabriel Júnior. Fala gospodinu za vas, neka vas gospodinu obino blagoslov urado o bojo kraljevestvo. Jedna čeka da se opet vidimo Uravaško e de Brasilu. Belemo. Resumindo, tá mandando um abraço para todos os brasileiros, para minha família, para o Wilson, para o Gabriel, para a Selma. E esperando eu de novo na Croácia. Se Deus quiser. Oliver Boas de Blagoslov. Marcos Bezerra, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Wilson. Marcos Bezerra e família ligadinho na programação. Aqui está conosco também o meu filho Wilson Júnior, Santa Catarina. No Facebook está conosco. Um grande abraço, meu pastor Cássio. A irmã Maria Ivanildo. Amém, pastor Wilson. Que Deus lhe abençoe grandemente. Você que está aí no Facebook, no Instagram. Elisaldo Júnior. Eita glória. A Lilian Alencar também está ligadinho. A Ana também está ligadinha. O Pablo Ricardo, Deus te abençoe, meus irmãos. Estamos assistindo e ouvindo daqui de Curitiba, Campo Magro. Meus amados, chegou agora a mensagem do Marcelo. O Marcelo, meu amigo, está lá em São Paulo de novo. Ele mandou uma mensagem dizendo que o Cauã, o seu filho, a namorada dele, Ellen, e a Érica, a minha esposa, estão ligadinhos na rádio. Felizmente perderam a avó da Ellen, que faleceu, eu falei ainda agora, que Deus venha confortar esta família. Meu irmão e amigo Clédson. Boa tarde, pastor, estou ligado no seu abençoado programa. Clédson, motorista do Grupo Líder. Um abraço a Deus, a todos, que Deus abençoe. Partiu Castanhal, está indo para... Boa viagem, Clédson. O Elton, lá da Portuguesa, também está ligadinho conosco. Ele e o Diácono Rui. Um abraço, Elton. Daniel... também, mandando um abraço para a amiga Vesna e Nada. Estamos com saudade. Daniel, você é demais. Emerson Aleixo, está ligadinho lá em Garapé-Miri. Irmão Selmo, obrigado, irmão Selmo, pela sua audiência. Um grande abraço. Meu filhão, Julião, mandando um abraço para o pastor Fagner. O Denilson, também ligadinho. Um abraço, Dani, Denilson, esposo. Rapaz, só Jesus. Diácono Nel, quem é que temos aí no chat O pastor Wilson está também conosco aqui, o Cássio Almeida, um grande abraço. Daniel Garcia, paz do Senhor. Niami Santos, que Deus abençoe este programa que fala a palavra do Senhor. Gabriele também, a paz do Senhor Jesus.
Daniel Garcia, Deus é maravilhoso. Daniel Garcia, abraço para todos os missionários. Gabriele, sou aqui de Campo Magro, ovelha do pastor Wagner. Glória a Deus. Rafael, um abraço, pastor. Sandro Balieiro, glória a Deus. Paz do Senhor, pastor. Nhami Santos, meu tio, pastor Wilson, um verdadeiro homem de Deus. Graças a Deus. Cássio Almeida, glória a Deus. Cássio Almeida novamente, que testemunho maravilhoso. Amém. Verdade. Enoque, glória a Deus. Meus amados, Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Pastor Wilson. Temos um áudio do nosso irmão Higino. Irmão Higino. Tá ligadinho na rádio, Ginão. Ginão, vamos mandar um abraço já já, o seu áudio já já. Ginão, fica na escuta aí, Ginão, vai sair o seu áudio agora. Olha, enquanto sai o áudio do Gino, eu não vou soltar o louvor agora. Agora vai ser um testemunho direto da Bósnia, nosso irmão. Após esse áudio do nosso irmão Gino, áudio da Bósnia diretamente. Segure aí que Deus é maravilhoso. Paz do Senhor, meus queridos, amados e nobres ouvintes desse brilhante, aleluia, programa, aleluia, oh, glória a Deus, que Deus abençoe a todos. E Jesus está voltando. Este é o cenário que estamos vendo, os prenúncios que antecedem a vinda de Cristo são muito visíveis. Aleluia, a paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus. Oh, glória. Ô, glória. Obrigado, Ginão. Um grande abraço. Vamos ouvir agora Walter Gonçalves, missionário da Bósnia, 26 anos. E vai falar um pouquinho da vida missionária que Deus colocou na sua mão. Bom dia, ou boa tarde, pastor Wilson. Aqui diretamente da Bósnia-Herzegovina, falando Walter Gonçalves Ferreira Filho, sou natural. E hoje é um país independente e com 3 presidentes. É um país único, onde são 3 presidentes e a cada 8 meses se renovam, né? Faz a rotação. E também com uma administração muito pesada para funcionar. São 3 presidentes, um sérvio, um croata e um muçulmano da Bósnia. Então, são 3 grupos étnicos religiosos, né? Os sérvios são os ortodoxos, os croatas são os católicos e os bosniacos são os muçulmanos. Então, é um país com 3 religiões monoteístas, né? E também é o único país da Europa, ou talvez depois de Jerusalém, que tem um raio de 1 km², tem a igreja católica, uma catedral católica, uma catedral ortodoxa, uma mesquita e uma sinagoga. Então, representando os 4 grupos monoteístas, né, aqui da Bósnia-Herzegovina, na capital Sarajevo. Estamos aqui no trabalho de implantação de igreja. Eu cheguei logo depois da guerra, né? A guerra terminou em 96, 95, mas quando eu cheguei em 97, primeira vez, estava uma destruição igual como a Gaza de hoje, tudo destruído. Em 1999, então, eu me mudei, definitivo, para a cidade de Zenica, onde eu estou até hoje. Temos implantado já uma igreja, a segunda, e esta agora está tem um momento de cresceu, e hoje está assim, caminhando bem dificilmente, porque está havendo um êxodo dos bósnios que estão indo para a Europa. A Europa ocidental, né, a Alemanha, a Áustria, estão precisando de muitos trabalhadores e não tem, então eles estão pegando os
os jovens da Europa do Leste, né, a Bósnia, da Sérvia, da Albânia. E esses países vizinhos estão se esvaziando, porque os nossos jovens estão indo para trabalhar nesses países onde o salário, claro, é 10 vezes maior do que aqui. Então, com isso, nós temos perdido também membros da igreja que têm ido, jovens, que estão indo para outros países em busca de uma vida melhor. Não podemos condená-los nem acusá-los, cada um tem o seu sonho, né? Desde que as coisas sejam feitas de maneira legal. Então, este país também é o que tem o menor número de evangélicos de toda a Europa. A Bósnia, hoje, Bósnia e Herzegovina não tem talvez 500 crentes ou 400. Então, uma população de 3.500.000. Então, nós temos menos de 400 crentes num país desse tamanho. Significa que tenha 0,0,1%, né? Alguma coisa assim. Então, o município que tem o menor número de evangélicos no Brasil ainda tem mais evangélicos do que a Bósnia e Herzegovina. Então, a gente fala que hoje o sertão do nordestino, né, é onde está precisando de missionários, que faz o apelo para ir alcançar o sertão do nordestino, mas raramente você vai encontrar um município com menos de 1% de evangélicos. Então, cidades com 3.000 pessoas tem cento e poucos crentes. Então, e tem igrejas hoje, né? No Brasil tem igreja com 400, com 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, fala 20.000 pessoas. Igreja que é desse tamanho. Mas aqui, juntando todas as igrejas juntas, não tem 400 crentes. Então, este é o nosso deserto, é o nosso desafio, é o nosso chamado para estar nesta nação. Hoje nós temos algumas famílias de brasileiros que vieram para cá, de certa maneira, graças ao nosso trabalho aqui, no sentido de ter sido um apoio para que eles viessem, né? Então temos duas famílias em uma cidade chamada Bihać, outra família na cidade de Sazin, cidades que Sazin não tem nenhum crente. Então essa família que ficou conosco 2 anos, de São José dos Campos, vieram de São José dos Campos e estão agora nessa cidade de Sazin, onde não tem nenhum crente. Então ali é o desafio de começar um trabalho novo. Isso que eu chamo de missionários realmente apóstolos, né? Aqueles que vão lá onde não tem ninguém para começar algo novo. E já com eles foram mais 2 casais, 2 famílias brasileiros também, que estão na cidade vizinha, onde só tem 3 mulheres como cristãs. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Deus abençoe. A gente começa depois, então, na próxima vez. Se Deus quiser. Estamos apresentando Missão em Foco. Esse foi o pastor missionário Walter Gonçalves, da Bósnia, meu amado. Qualquer hora dessa a gente vai entrar ao vivo com ele. Eu queria falar a agenda missionária. Estamos apresentando Vai ter um seminário. O nome do seminário é Eu Me Deixo Curar, uma igreja chamada Igreja Reino em Cristo, na Senador Lemos 3893. Quando será? 26, 27 e 28 de setembro. E também, todas as quinta-feiras, às 19h30, na base Jocum Belém, temos culto lá. Congresso do Circo de Oração numa ilha chamada Curuçazinho, agora, dia 20 e 21 de setembro, com a missionária Andresa, ela é dirigente da congregação. Ela tem um grande testemunho. Eu estou só esperando passar o congresso de lá para tentar trazer ela aqui na rádio ou ela entrar ao vivo. Então, essa é a nossa agenda missionária do dia. E agora, vamos para um momento também tão importante como todos os momentos na rádio. Todos os momentos foram muito lindos. Quero agradecer a cada ouvinte, a cada familiar, a cada um que tirou seu tempo para estar
meus amigos de trabalho ali da distribuidora portuguesa, meus irmãos da igreja e a todos lá dos Estados Unidos, da Croácia, Guiné-Bissau, Giovandro, lá na Inglaterra, meu irmão Emanuel com a irmã Francine, São Paulo, Marcelo, sempre com a família dele atento, com os irmãos lá do trabalho dele lá, no açougue Tio Freito, um grande abraço. Também quero mandar um abraço para o irmão Bilde, aqui do Pará. Mandou um abraço, um grande abraço, meu amado. Que Deus te abençoe grandemente. Ao meu filho Wilson Júnior, mais uma vez, estamos aqui, ele está ligado lá. Gabriel, a Selma, minha esposa, e a todos. Um grande abraço por mais um programa que Deus nos deu. Neste momento, o Diácono Inel estará orando pelos missionários e pelos seus pedidos de oração. Diácono Inel. Meus amados, meus queridos ouvintes, queria que você nesse momento se concentrasse. É um momento ímpar para nós. Eu já quero desde já agradecer ao pastor Wilson, ao pastor Claudionor, ao nosso pastor visitante hoje, o pastor Wagner, e a todos os nossos ouvintes. Deus continue abençoando. Você que está na sua casa, você que está, quem sabe, no campo missionário, esse é o momento de você se atentar, porque o nosso Deus, Ele é refúgio, Ele é fortaleza. E aqui no Salmo de número 33, no verso 20, diz: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Feche os teus olhos aonde você estiver. E desde a semana passada eu tinha falado com o pastor Wilson, que era desejo nosso orar por todos os missionários. Eu sei que às vezes você que está aí no campo missionário, quem sabe você foi sozinho, teu filho ficou aqui, quem sabe a esposa, quem sabe você foi primeiro, mas nesse horário de almoço, eu quero que você se ligue com os céus, que nós cremos que o Senhor, Ele continua nos auxiliando. O Senhor é escudo e fortaleza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que está no céu, ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor e suprir toda a necessidade dos teus filhos. Mas nós, Senhor, te pedimos, Pai, anima a alma do teu filho, como diz o texto, porque se nós tivermos com a nossa alma, Senhor, avivada, animados em Ti, na esperança de que o Senhor irá prover, Pai, nós cremos que iremos receber. Então, Senhor, sustenta os teus filhos, repreende, meu Pai, nessa tarde, toda a sorte de enfermidade, aonde chega o som, meu Pai, aleluia, através, meu Pai, quem sabe deste celular, quem sabe através deste aparelho, Senhor, abençoa. Nós repreendemos, Senhor, todo o mal, toda a insônia, toda a preocupação, toda a ansiedade, Senhor, aleluia, que está no coração deste missionário, no coração desta missionária, porque o Senhor o chamou, e se o Senhor o chamou, Pai, o Senhor há de continuar sustentando. Deus vai te sustentar, Deus não vai largar a mão, Deus não vai te largar à toa neste lugar. Deus é contigo, Deus é com a tua família. Levanta a tua cabeça, porque nós cremos, creia também nisso, porque Deus, Ele é um Deus de provisão. Assim, Senhor, continua, Senhor, conosco, abençoando todas as famílias, todos os nossos ouvintes. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E nada. Pastor, mande um abraço para a nossa amiga Verna e nada, estamos com saudade. Gabriela Garcia ouvindo de Ananindeua. Um grande abraço. Chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou. Profetas se levantam com autoridade, dizendo assim diz o Senhor. Profetas que não vendem o seu ministério e nem negociam a sua unção, mas seu compromisso é pregar o evangelho do arrependimento a todas as nações. Ecoa do sul, ecoa do norte, de leste a oeste, a voz do Senhor derrete os montes, estremece
a terra, ressuscita os mortos, profetizando vida às nações, profetizando vida às nações. O dia chegou, o estrondo se ouviu, mais uma trombeta soou.